Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 29 de maio de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e tenha misericórdia de você, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus queridos, sobre tudo aquilo que você deseja, os teus projetos. Coloque-os todos diante do Senhor e viva aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Estamos sempre lendo a palavra do Senhor, sempre meditando, uma pequena porção todos os dias, de uma maneira linear, por carreirinha, né? Cada dia um pedaço, e nós vamos pensando e vamos refletindo, e o Senhor vai falando ao nosso coração. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Haja vista, né? Que a palavra do Senhor não passará, significando que nós meditaremos na palavra do Senhor para toda a eternidade. Então isso é maravilhoso. E nós temos essa constatação a cada dia, porque a cada dia que a gente lê, a cada dia que a gente pensa a respeito, o Senhor vai falando no coração, o Senhor vai ministrando, vai confirmando algumas coisas. Ele nos exorta, né? Ele nos puxa a orelha de maneira amorosa, de maneira maravilhosa, mas também ele nos edifica, mas também ele nos incentiva, nos impulsiona, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Então, dando continuidade, vamos para Mateus 22. Mateus capítulo 22, né? Uma nova... um novo capítulo, Mateus capítulo 22, lemos o capítulo todo 21, e agora, leremos o capítulo 22 da Bíblia, Mateus capítulo 22, sobre uma das passagens também muito pensadas, muito ministradas, muito faladas nos púlpitos, né, os ministros do Senhor, os homens de Deus, as mulheres de Deus, falando a respeito exatamente desse texto. Creio eu que não dê para a gente conversar tudo hoje, né? Eu tenho tentado pegar cada bloco de versículo, né, pensar num dia e assim, e desenvolvendo, e cada dia lendo uma passagem diferente. Mas nem sempre é possível, né? É um dos textos que creio eu que não seja possível, mas vamos tentar. Mateus capítulo 22, versículo 1. Eu quero sempre falar para você que eu estou no Instagram ao vivo, e também aqui no Facebook ao vivo, né? A YouTube não consigo entrar ao vivo, porque pelo YouTube dependeria de um celular, de um computador que tivesse condição, uma capacidade para isso. Eu não tenho. Então eu entro pelo Facebook e entro pelo Instagram, sendo que depois eu subo o vídeo para o YouTube, né? E lá no YouTube tem tudo certinho, então participe, dê o teu joinha lá, coloque o teu coração no Instagram, me ajude a dar continuidade, ao mesmo tempo divulgar, né? A palavra do Senhor é sempre bom. Eu leio de segunda a domingo, do primeiro dia do ano até o último dia do ano, né? Do 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então eu estou sempre lendo e sempre colocando de maneira linear. Então nós fizemos aqui assim já nos profetas, e quando estudamos sobre as parábolas da Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, tem ali no Instagram, e assim a gente vai levando. E assim a gente vai conduzindo a obra do Senhor, trabalhando. Por quê? Porque eu creio, e sempre falo isso, praticamente todo dia, que a leitura da palavra, a nossa devocional, ela é tão importante que me veio uma pergunta nesses dias no Instagram, o que eu achava da devocional, o que significava devocional. Devocional eu falei que provinha da palavra, né? Devoção.
O que é devoção? É eu me lançar, é eu me derramar perante alguém ou perante alguma coisa. No nosso caso, me derramar perante o Senhor. É adorar e cultuar ao Senhor. Do nosso lado, né, quando a gente fala em adorar e cultuar, isso não significa que seja um culto, uma idolatria, vamos dizer assim, irracional, né, passiva, mas algo proativo. Então eu vou me preparando e eu vou lendo e eu vou desenvolvendo, é um processo. Como tudo na relação com Deus, também é assim na nossa relação, nos nossos relacionamentos interpessoais cotidianos, nós temos que trabalhar isso. Essa relação, ela é proativa, ela é processada, ela é trabalhada, ela é costurada, ela é confeccionada no nosso cotidiano. Então, ler a palavra do Senhor, ter a nossa devocional, é o início de tudo, do nosso dia, da nossa condição pessoal, profissional, financeira, material. Então, eu tenho esse compromisso com você, mas eu também tenho esse compromisso com o Senhor. Então, quando possível, entre lá no Instagram, pense a respeito, e eu tô agora, eu tenho falado e vou falar sempre, eu tenho colocado o vídeo que é esse nosso, estendido, né, desde o cumprimento até a oração, onde eu oro pelas pessoas, principalmente aqueles que me pedem. Se você quiser, escreva lá no YouTube, escreva no Instagram, né, peça a tua oração, sempre estou orando, e esse é o estendido. E também tem o estudo em si, só a passagem propriamente dita e mais o desenvolvimento, né, daquela passagem, o nosso bate-papo sobre a passagem. Tá? Então tem a versão estendida e a versão um pouco mais resumida, a síntese do nosso dia, da nossa meditação. Tá? Então eu estou fazendo o meu possível, né? Dentro das minhas capacidades, dentro das minhas condições, eu estou fazendo o possível para que nós possamos pensar, ler, meditar e nos aproximar a cada dia que passar, nos aproximar do nosso Deus, do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, sermos flexíveis, maleáveis, criando uma atmosfera favorável para que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, em nome de Jesus. Então, Mateus, capítulo 22, e na verdade, você vai me entender, Mateus capítulo 22 é a continuação não apenas de um capítulo para o outro, né, a continuação do 21, mas tem uma continuação didática, pedagógica e espiritual, tá? Então Mateus capítulo 22, um dos textos mais bonitos sobre as bodas, sobre a grande festa, sobre a melhor festa, sobre a festa, ou eu poderia chamar de derradeira festa, mas também a festa eterna, a festa das bodas. Bodas significa celebração, significa uma festa preparada, né, para isso, e essa condição ela é muito especial. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Mateus capítulo 22, versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eu só vou anotar aqui. Aí, obrigado. Desculpe. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade.
Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, é uma festa, é uma celebração, onde o Senhor, o dono do banquete, claro que é o nosso Deus, né? Claro que é a Trindade, claro que é uma festa solene, maravilhosa, especial, uma grande celebração, mas que em dado momento, né, essa festa terá que ser, terá que acontecer. Em algum momento vai acontecer. E esse dono da festa, então, ele está se propondo a convidar. A Bíblia ela é muito clara, e Jesus é muito claro, quando ele fala a respeito, e vamos pensar nos detalhes desse texto, né? Então vamos lá de novo. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, em primeiro lugar, com certeza, Jesus está fazendo uma conexão com as parábolas anteriores. A parábola dos dois filhos, do capítulo 21 de Mateus, e a parábola dos lavradores maus, também do capítulo 21 de Mateus. Mas quando você entende isso, e a Bíblia fala, eu não vou ler o texto inteiro de Mateus capítulo 21, até porque a gente já leu ontem, qualquer coisa, dá o teu joinha, entra lá no YouTube e dá uma repensada no que eu falei ontem. Mateus capítulo 21, versículo 43, diz assim, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Fazendo alusão, claro, à visão que Daniel havia tido, né? Já lá no livro de Daniel, há pelo menos uns 500 anos antes dessa parábola de Jesus. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Caiu a ficha. Veio a consciência. Os religiosos entenderam, compreenderam, discerniram, e isso era um fato, e isso é um fato. Eles entenderam que o Senhor Jesus estava se referindo a eles. Diz assim, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles finalmente, na última semana de vida do Senhor Jesus, finalmente, já em Jerusalém, finalmente, já quarto, quinto dia antes da sua morte sacrificial, eles entenderam, ao menos, discerniram, ao menos, que Jesus estava falando a respeito deles, da maneira com que eles estavam tratando o reino, da maneira real com que eles estavam servindo ao Senhor, da maneira real. Sônia Rolim, bispo, saudades. Ô Sônia,
Tudo bem, Sônia? Um beijo para você, para toda a tua casa. O Paulo, Deus abençoe vocês todos aí. Quantos anos, hein? Deus abençoe. Então você percebe o quê? Você percebe que finalmente eles estão entendendo. E qual foi e qual é a minha preocupação hoje? É que nós, igreja no geral, não estou falando de um ministério, não estou falando de uma placa, mas estou falando como igreja de Jesus Cristo, corpo místico de Jesus, é nós entendermos que nós estamos incorrendo no mesmo erro ou nos mesmos erros. Qual era o erro dos religiosos? Então vamos lá lembrar, resumindo o capítulo 21, só para a gente entender e desembocar no capítulo 22. Então vamos lá. Jesus entra em Jerusalém. Como ele entra em Jerusalém? Ele entra montado no jumentinho. Claro, segundo Zacarias capítulo 9, para cumprir a palavra profética. Mas também ele entra num contexto de um rei. Num contexto de alguém que está indo para o seu trono. Já falei para você também. O trono de Jesus era aos olhos das pessoas, né? Era um trono físico. Isso não significa que o Senhor não venha um dia ser entronizado num trono físico. Mas nesse momento, o trono do Senhor Jesus tem nome: Cruz do Calvário. O monte do seu trono tem nome. O nome é chamado Caveira, não é? Assim que é traduzido no português. Então é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está indo em direção. E como diz lá em Êxodo 12, 13, 14, né, que diz que o cordeiro deveria ser preparado 4, 5 dias antes de ser imolado, exatamente o que acontece com Jesus. No seu quarto dia, ele está se preparando para a cruz, como Cordeiro de Deus, como diz João Batista. Então ele adentra em Jerusalém como um rei montado no jumentinho. Por que jumentinho? Já expliquei para você. No contexto histórico, na tradição do tempo daquela época, uma pessoa que entrava com cavalo significava que ele estava entrando em condição de guerra, numa capacidade bélica, militar. É como alguém hoje, um general, um comandante, entrar numa região em que está sendo dominada pelo seu exército, entrar com um tanque de guerra. O cavalo na antiguidade era o tanque de guerra. Então ele entrando com o cavalo significa: eu estou vindo aqui numa procissão militar, bélica, para conquistar, para dominar, para subjugar o povo dominado. Não, ele entra no jumentinho. E o rei, quando entrava com o jumentinho, significava que ele estava entrando em paz, que é exatamente o que faz ele, como descendente de Abraão, quando Abraão entra nessa terra, há quantos anos? Há 4.000 anos antes. Quando ele, Gênesis capítulo 14, ele entra na terra de Salém, lembra o Salém? Jerusalém, Salém, significa o quê? Uma região de paz, porque Abraão se prostra diante do sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas também era o rei, ou seja, era o proprietário daquela região. E Abraão lhe serve com o seu dízimo. E o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, faz o quê? Ele serve a Abraão com o vinho e com o pão. Puxa vida. E agora Jesus, como herdeiro, como descendente agora, também não apenas de Abraão, no sentido genealógico, mas no sentido monárquico, como descendente de Davi, as pessoas aclamavam ele dizendo, filho de Davi e tal, ou seja, descendente monárquico. Você tem o sangue, em outras palavras, você tem o sangue azul no sentido humano, né? No sentido de herança. Você é real. Você é alguém que está vindo tomar o trono, obviamente de maneira profética, porque essa tomada de trono real
humana, terrena, será na sua segunda vinda. Mas, obviamente, é profético. E aí, Jesus entra. Imediatamente depois, ele já entra no templo. No templo, ele faz o quê? Vou purificar tudo. O zelo pela casa do Senhor me consome. A Sônia até lembra dessa época que eu falava. Então, o zelo pela casa do Senhor me consome. Então, ele chegou ali naquele templo e detonou as mesas, os mercadores, aqueles animais, aquele comércio todo, principalmente as mesas de câmbio. Ali os sacerdotes comandavam o câmbio, né, para trocar a moeda da moeda grega ou a moeda romana para a moeda do templo, né, porque, entre aspas, né, eles se utilizavam de uma verdade mosaica, mas para os seus próprios interesses. Por quê? A moeda tinha a figura de alguém, né, alguém esculpido, estampado na moeda, e não podia, porque as moedas de Israel eram diferentes, eram moedas que tinham geralmente as árvores. Eu expliquei isso para você, ou era figueira, ou era videira, ou era videira, figueira e oliveira. Havia me esquecido. Oliveira, videira, figueira, né? Eram as árvores que eram símbolos, né, como a moreira, e outras árvores, né? Cada uma representava um valor de moeda. E aquela moeda era trocada ali. Só que era um câmbio assustador. Os sacerdotes ganhavam muito dinheiro nesse câmbio. Então Jesus coloca tudo, manda todo mundo embora, porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Imediatamente depois, ele começa, a Bíblia fala, principalmente Mateus, que ele começa a curar no templo. Curando no templo, por quê? Porque o templo é para isso. O templo não é apenas para um encontro social. Pode até ser, mas não é a finalidade. Por encontro social existem outros movimentos, até dentro da própria religião da época, por exemplo, a sinagoga. Então não era para isso. O templo era para adoração ao Senhor, que já havia perdido essa origem há séculos, desde a guerra dos Macabeus, desde o tempo quando o povo chegou, né, através de Neemias, através de Esdras, para reedificar o templo, desde o início da reforma que Herodes o Grande fez há 47, 48 anos antes desse momento de Jesus, mas o templo não era para isso mais, o templo era para interesse humano. Por isso que eu sempre falo para você que nós às vezes estamos fazendo a mesma coisa, às vezes não, quase sempre. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa. O templo é para tudo, mas menos para adoração de fato. O templo é usado até para autoajuda, mas para adoração, louvor, para um derramar do povo em relação ao oficiar diante do Senhor, é muito pouco o que se faz hoje. Então, Jesus cura. Nesse momento, Jesus passa diante da figueira, ele se afasta de Jerusalém 9 quilômetros, passa pela figueira, e no outro dia ele, mais uma vez, passa por aquela figueira, vai até a figueira porque ele está com fome, e a figueira só tem folhagem, não tem fruto. E aí ele profetiza, eu falo que é a única vez que é um milagre ao contrário, né? Todos os milagres são para edificação, o milagre da figueira não. O milagre da figueira é para que ela resseque de fato. Por quê? Porque a figueira, como algumas outras árvores na região, ao contrário daqui, por exemplo, da nossa agricultura, lá primeiro vem o fruto, para depois vir a folhagem. Então, quando existe a folhagem, significa que o fruto está pronto. Assim acontecia com a figueira. Quando Jesus viu aquela figueira e toda a sua imponência, toda essa
essa copa maravilhosa, cheia de folhagem, ele vai até ali e não encontra fruto. Ou seja, tem a aparência, mas não tem a essência. Aqui, Jesus já começa a exortar os religiosos. Aqui Jesus já começa a pontuar e começa de maneira didática, pedagógica, a ensinar o que significa um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Quais são os seus deveres, porque também haverão direitos. E aqui Jesus deixa muito bem claro, e me perdoe eu falar assim, nem sempre é a intenção do pregador, né? Nem sempre é. Mas eu percebo que algumas pregações que eu ouço, poucas que eu ouço, mas as que eu ouço, elas levam a pessoa a entender o evangelho assim. Olha, eu sou amor, eu sou perdão, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade, que Deus faz o bem, tudo isso é correto. Mas não é a verdade completa. A verdade completa é que Deus é tudo isso. Com certeza. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu acabei de dizer agora há pouco que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Com certeza. Mas que também existe o quê? Existe um resultado. Existe uma resposta a essa bondade. Existe uma resposta a essa misericórdia. Existe uma resposta a todo o investimento que Deus faz na humanidade, em toda a criação, por todos esses milênios. Qual é? É resgatar, identificar os seus filhos e aqueles que lhes serão, né, co-cidadãos em Jesus Cristo, dos céus, do reino. Então, existe uma parte do Evangelho que é muito bem pontuada, muito bem ministrada. Pessoas e grandes pregadoras e pregadores por todo o Brasil e por todo o mundo. Mas uma boa parte deles fica só com um pedaço, mas não fica com o outro pedaço. Qual é o outro pedaço? A parte da responsabilidade. E o que Jesus está fazendo aqui, adentrando em Jerusalém, e eu falei isso para você, foi tão profético que o povo colocava suas capas, os seus, vamos chamar assim, né, no nosso contexto, os seus sobretudos, né, ou o seu sobretudo, colocavam no caminho por onde Jesus passaria, ou seja, o povo estava se despojando. Era uma maneira cultural. Quando vinha o exército dominador, chegava numa região, e essa região, né, avaliava que não tinha condição de resistir, então o que os soldados faziam? Os soldados colocavam as armas do lado, geralmente do lado direito, as armas ficavam do lado direito, eles tiravam a roupa, principalmente aqueles que pegavam de armas, tiravam a roupa, vamos chamar a roupa militar, né, suas roupas de guerra, colocavam ou à frente ou do lado esquerdo e se prostravam. Por quê? Significava que eles estavam reconhecendo o poder e a força do dominador. Alguns faziam assim com as armas, colocavam nas mãos e se despiam. Exatamente o que o povo fez em relação a Jerusalém. Então, a questão profética, ela está maravilhosa. E eu te ensino todos os dias que a Bíblia é de ação em ação profética. E o Senhor vai avançando. Então você percebe que espiritualmente está tudo correto, tudo perfeito. Mas os religiosos, ao invés de estarem ali também se despojando diante de Jesus, aqui está o grande problema. E nós vamos entrar em Mateus capítulo 22, desculpe se não der tempo para a gente conversar tudo hoje, mas em Mateus 22 é sobre exatamente a vestimenta. Então aquele povo se despiu. E o que significa simbolicamente falando, até para aquela época. Não estou falando só espiritualmente, mas também simbolicamente. Aquele povo se propõe a receber o rei na sua constituição de rei.
A atitude é muito sincera. A intenção é boníssima, é uma boa intenção. Mas os religiosos deveriam estar lá com o povo e os religiosos não estavam. E é o grande problema nosso como povo de Deus. Porque nós ficamos tanto preocupados, né? Com a campanha disso, com a campanha daquilo. Eu quero trocar de roupa, eu quero pagar minhas dívidas, eu preciso de um carro, eu preciso de um trabalho e tal. Tudo isso é saudável, desde que nós coloquemos diante do Senhor e a bênção não seja maior do que o abençoador, que é o que está acontecendo. Para nós, a bênção é muito mais importante do que, entre aspas, saber o que o abençoador deseja de mim. Só que eu fui chamado para o louvor da sua glória. E o que significa ser chamado para o louvor da sua glória? Significa que eu fui, né, feito, eu fui constituído, eu fui formatado, eu fui criado, eu fui formado à imagem e semelhança para o propósito. Para qual? Para o louvor da sua glória. Se eu não viver para esse propósito de quem me criou, para que eu vou viver? Qual a razão da minha vida? Exatamente o que Jesus, o nosso gabarito, o nosso modelo perfeito e eterno, vem propor, vem inaugurar, vem instaurar. Daí ele propor em Mateus, e o livro de Mateus é maravilhoso para isso, propor o reino dos céus, sempre no plural, reino dos céus. O livro de Mateus pontua muito isso. Por quê? É o rei em todas as dimensões. É o rei em todos os níveis de criação, de tempo, de espaço, do mundo espiritual e também do mundo físico. E quando ele profetiza contrariamente àquela figueira, ele está deixando muito bem claro: aparência e essência não são parte de um mesmo reino. O reino fica com essência e aparência o Senhor não quer saber. E o Senhor, ele é incisivo, vai ressecar. Então, quando ele passa pela figueira e depois imediatamente, de maneira temática, o livro de Mateus vai para a autoridade, né? E Jesus compara a autoridade à pessoa, à persona de João Batista e o que significa, e depois disso ele fala da parábola dos lavradores maus. E nós precisamos o quê? Nós precisamos trabalhar poderosamente esse entendimento. Daí eu prepará-lo e prepará-la para nós falarmos sobre Mateus capítulo 22. Por quê? Porque são palavras tão preciosas que eu preciso com você extrair, não a totalidade, porque nunca será. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas pelo menos extrair o fundamento do porquê Mateus já entra em Mateus 22, né, que ele está indo em direção ao Apocalipse de Jesus, como eu chamo, né, no livro de Mateus, o Apocalipse de Jesus. Então ele está exatamente falando sobre o sinal dos tempos, sobre os últimos acontecimentos, e o que significa escatologicamente falando todas essas parábolas. E aí sim, nós vamos entender de como estamos hoje e de como está o mundo daqueles que temem ao Senhor, conhecem a palavra do Senhor e como nós devemos nos comportar em meio a tudo isso, né? O mundo está cada vez mais trágico. Dizem os estudiosos que talvez venham outras pandemias, não digo nem variantes. Talvez venham outras pandemias por uma série de razões. A natureza, a criação está desequilibrada.
como Jesus vai falar aqui daqui a pouco em Mateus, né? Filhos contra pais. E eu poderia falar de um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. De mães que desprezam seus filhos. Poderia uma mãe desprezar o seu filho? Nossa, tem acontecido vez por outra aí o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo também. Então, por que Jesus está permitindo que nós passemos e que nós tenhamos esse momento? Exatamente para refletirmos sobre a nossa relação com Ele. Que não são as benesses de um reino, mas é também e principalmente a responsabilidade de fazermos parte do reino dos céus. Estarmos prostrados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como diz aqui em Mateus 22, estarmos, e a Sônia entende muito bem disso, estarmos devidamente trajados, né? Com as vestes festivais, com as vestes de boda, de celebração, de festa, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo diante do Senhor? Claro que amanhã a gente conversa mais. E que o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, e que nós possamos estar orando, colocando as coisas diante do Senhor. Eu vou dizer aqui o pessoal que me mandou os pedidos de oração: Amanda, Rosângela, Manteiga, Bruna, o Fábio, Júlia, Luquinha, Márcia, Fabiana, Renata, o Vinícius, o pai do Fábio também, Vitor, Silene, filhos, vida profissional, financeira, ministerial, Rogério, presbítera Cíntia, saúde, cura, Dona Ana Maria, Iema, familiares e também a questão do imóvel lá em Rude Ramos, Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago e principalmente os seus negócios, né? Eles são daqueles de um ramo de negócio que é de eventos e a situação não está fácil e nós estamos orando. Também a Solange, Belinha, Murilo, a sua esposa Roberta, filhos Pérola, Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, filhos Enzo e Maria Eduarda, que também oram e clamam pela questão profissional, questão financeira e libertação também, a questão de saúde também, estamos orando pela Solange, pela sua cirurgia, a Júlia, o Renan, filho do Nadivaldo, os seus clientes Mário, Paulo e Eric, Gabriel, filho do pastor Douglas, também colega de trabalho Angélica, Cris, que é gerente do banco da região, Cris Sacaui, que está com o ministério junto com a sua família, que também tem um comércio lá na Cursino, no Ipiranga, Revelação, projeto de moradores de rua, Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana, Abraão e todos os familiares da pastora Júlia, também a Irene Curcelli, que pede pela Janaína, sua mãe Nair Salles, a Clarissa, porque estão passando pela Covid-19 e nós estamos orando por eles e por muitos que têm mandado seus pedidos de oração por causa dessa situação, né, da Covid-19 e aquilo que nós estamos vivendo como Brasil, como país, né, as famílias enlutadas, pessoas queridas, maravilhosas que agora já estão com o Senhor, na presença do Deus Altíssimo, né? Estão dormindo no Senhor, suas famílias, que o Senhor console, que o Senhor conforte, a plenitude do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. A Raquel que está aqui, junto, né, Raquel, a Fábio, a Eva, o Carlos, a Débora, o Cris também, o Danielzinho, Deus abençoe toda essa família bendita, maravilhosa. Alguns deles devem estar trabalhando, a Raquel está aqui, mas estamos orando por toda a sua casa, a família, a Sônia também, o Paulo, todos os seus queridos, também o trabalho da Sônia, né? Essas atividades, com certeza, nós estamos orando para que o Senhor pavimente um caminho aí de bênção, de prosperidade, de sucesso. Beijo para você também, viu, Raquel? Manda um beijo para o Fábio. Deus abençoe a todos. Vamos orar, colocar diante do Senhor nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Eu sempre pego papel, tenho pedido de oração aqui, mas também tenho aqui, eu sempre coloco de maneira simbólica, claro, a tua casa, a tua família, as fotos que vocês têm aí. Nós estamos orando por todos, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor nos dá esse espaço, esse momento, que é maravilhoso, é um momento de comunhão, ainda que distantes, mas em espírito,
em sentimento, estamos em comunhão, estamos conectados no amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Fala ao nosso coração, dá continuidade a essa palavra, Mateus 21, Mateus 22. Ó Deus, estabelece sobre a nossa vida e através da nossa vida. E nós Te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, por sobre os Teus servos que estão aqui, seus familiares, os seus queridos, aqueles que eu falei agora há pouco. Ó Deus, sobrinhos, tios, avós, netos, o marido, a esposa, os pais, os genros, as noras. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós. Move-te dos céus, meus pais, meus tios, todos os seus familiares. Senhor, as minhas tias Rosália e Alzira, também, ó Deus, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, a presença, o poder, o mover, a plenitude. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde. Toca, ó Deus, toca fígado, rins, pâncreas, coração, artérias, veias, ouvidos, olhos, tireoide, células, taxas, circulação sanguínea. Ó Deus, nós repreendemos a infecção, a inflamação, os problemas de saúde, a Covid-19, dos nossos queridos, dos nossos amados. Derrama-te com a tua saúde, derrama-te com o teu poder de saúde, de ressurreição, de reconstrução, restituição, a vida financeira, material, esses profissionais maravilhosos, como a Sônia, a Raquel, a pastora Júlia, a Eva, o Carlos, o Fábio e todos os outros, ó Deus, que nós temos clamado, a Amanda, nos seus novos negócios, a presença, o poder, o mover. Senhor, vivemos dias tão difíceis, tão adversos, mas nós somos os moradores de Gósen. Nós somos aqueles, ó Deus, que representamos o Teu reino. Por isso, ó Deus, derrama-te, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu sucesso, com a Tua vitória, com a Tua realização. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Cura, visita, renova, restaura, reconstrói. E nós Te clamamos pelo nosso país. Tem misericórdia, ó Deus. Misericórdia dessas famílias enlutadas. São tantos os lares, tantos os problemas, as dificuldades. Ó Deus, pessoas que estão desprezadas, banalizadas na sua saúde, na sua assistência, gestores públicos que, Senhor, não são instrumentos Teus. Ó Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia, liberte a nossa nação. Nós repreendemos a maldição da terra e Te pedimos perdão como povo brasileiro, como nação, como terra, ó Deus. Nós Te pedimos perdão pela rebeldia, pela rebelião e por não fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor recomenda. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas que nós agora, Deus, Te clamamos, vem sobre nós, vem com a Tua saúde, vem com a Tua cura, liberta-nos, perdoa-nos no nosso pecado e nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, vem sobre a vida dos Teus servos. Um final de semana, um sábado maravilhoso, um dia inesquecível. O Senhor lhes dê muito além daquilo que eles possam pensar ou imaginar e que as Tuas promessas sejam verdade, sejam, ó Deus, o fundamento da vida dos Teus servos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e todas as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Um beijo, Sônia, Deus abençoe. Pastora Mara também, Bispo Antônio, um beijo. Fábio, Amanda, também a Márcia e o seu marido Fábio também, Luiz Henrique, todos vocês, João, Roseli, Ângela, nasceu a Júlia. A gente tem orado, né? A Clara grávida lá na Alemanha.
deu à luz. A Júlia já é uma realidade, nasceu maravilhosa, cheia de vida, glória a Deus, pelo vovô João, por toda a sua casa, a família, Roseli e todos, a festa, a celebração, em nome de Jesus, glória a Deus. Também você, Renato Renato da Mari, Deus abençoe vocês também, Dona Ivone, né, seu esposo, sua família bendita, todos vocês, a glória, a presença, o poder de Deus, vocês têm aí um final de semana maravilhoso, e amanhã, domingo, às 10 horas, tô de volta aqui, espero que você esteja comigo, e nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a palavra, lermos, orarmos, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, fica na paz, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.